Queremos cumprimentar a todos com um bom dia na paz do Senhor, agradecer a Deus por mais esse momento de ensino da palavra. Você aí que está na sua casa, você que está no seu trabalho, né, conectado aí, aguardando uma palavra do Senhor, certamente o Senhor tem ensinos para nós nesta manhã. Nós queremos convidar a você e a todos a fazermos uma oração, agradecemos a Deus por esse primeiro momento aqui que nós estamos na casa do Senhor. Nossa irmã Lucinéia está levantando a voz a Deus em oração e agradecendo e pedindo ao Senhor que conduza todas as coisas para o louvor da glória do nome dEle. Senhor Deus, nós estamos mais uma vez na sua presença, Senhor. Não temos dimensão das pessoas que estão agora conosco, Senhor, atendendo, ó Deus, essa nossa solicitação de aprender da tua palavra, Jesus. Mas queremos pedir que a tua graça esteja sobre as nossas vidas agora nesta manhã, nos ajudando, Senhor, em tudo aquilo que nós não podemos fazer, Senhor, para que o teu nome seja glorificado aqui neste lugar e na casa dos teus filhos, Senhor, aonde eles estiverem. Te honro para a glória e louvor do teu nome. Amém, Jesus. Estamos na nossa lição de número 2, né? Uma oportunidade única de nós conhecermos aí minuciosamente a carta de Paulo aos Efésios. Já faziam-se mais de 20 anos que a CPAD não estudava propriamente aí um livro específico, né, irmãos? A gente tem aí alguns comentários que a CPAD é muito repetitiva, mas tem uma oportunidade para nós estarmos compartilhando, né, divulgando. Aí nós estamos com a carta de Paulo aos Efésios e nós vamos tratar dela de forma bem minuciosa, né? Estudando e trazendo os ensinos relevantes aí para a nossa vida diária, né, irmãos? Então nós queremos convidar a todos para estarmos reunidos e começarmos a nossa aula, amém? Nossa lição de número 2, nós estamos falando aí da carta aos Efésios, o tema da nossa nova revista é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então nós temos aí essa oportunidade de estarmos nessa lição de número 2, falando um pouquinho sobre a sublimidade, né, da Igreja de Cristo e a pessoa do Espírito Santo. Lemos. Nosso textuário diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Então, nesta manhã, propriamente, nós estaremos falando bastante sobre as bênçãos espirituais que nós temos aí disposto na palavra de Deus. Nós sabemos que é um tempo em que muitos corações estão focados em bênçãos materiais, mas é um momento propício para o Senhor nos lembrar que nós recebemos já todas as bênçãos espirituais. A Bíblia diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E nós vamos ver detalhadamente alguma delas, né? Algumas dessas bênçãos que estão sobre nós e que nós precisamos realmente tomar posse e passar a vivê-las a cada dia. Amém, irmãos? Nossa verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Verdadeiramente, nós temos a oportunidade de desfrutar, irmãos, das bênçãos que estão liberadas para a Igreja de Cristo, estão liberadas para todos aqueles que decidirem aceitar esse senhorio, aceitar realmente essa vida com Deus. É bom nós deixarmos bem claro, irmãos, como a gente costuma falar, que a Bíblia ela é muito prática, né? E o objetivo da Bíblia é que nós possamos aplicá-la. A gente costuma dizer também que o tamanho da transformação do homem
é o tamanho da aplicação que ele faz da palavra de Deus na própria vida. Então, se nós querermos, né, se nós quisermos ainda mais transformação da parte de Deus, nós teremos que aplicar essa palavra ainda mais. E o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, ele vai tratar de coisas diárias, né? Situações diárias que nós podemos aplicar a palavra de Deus dentro do nosso dia a dia. Porque o grande segredo é esse, né, irmãos? É nós aplicarmos a palavra no nosso dia a dia. Robinho, é bom a gente lembrar também, que, como diz aqui na Verdade Prática, essa eleição que Deus faz da igreja foi antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que a igreja ela já estava nos planos de Deus antes mesmo que o homem fosse criado. Deus, na sua presciência, ele já sabia da criação do homem e já sabia também da necessidade de criar um povo seu, redimido, selado pelo seu Espírito Santo. E essa eleição foi feita por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Amém, né, irmãos? Que grande bênção, né, irmãos? Então, nós realmente já estávamos dentro do coração de Deus. Nós, verdadeiramente, já estávamos dentro do projeto de Deus, de realmente nós irmos aos céus. Nós sabemos que o homem, ele foi criado por Deus, e o desejo de Deus era que aquele Adão, criado por Deus, né, vivesse eternamente. E aí nós tivemos a entrada estranha do pecado na vida do homem, mas o Senhor, ele concede uma nova oportunidade, e aí ele traz o nosso Deus, ele já tem um plano elaborado, porque nós sabemos que o nosso Deus nunca foi, nunca é e nunca será pego de surpresa, porque ele já tem um plano preparado. Esse plano era o próprio Cristo, e hoje nós temos a oportunidade de se achegar a esse Deus por meio de Cristo, liberado dentro desse nosso tempo ainda de um ser vivente nessa terra. Então, abracemos essa oportunidade de estarmos ainda mais com Cristo. Amém, irmãos? Nós temos alguns objetivos nesta manhã. São 3 objetivos. O primeiro é refletir a respeito da nossa posição em Cristo. O segundo é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo. Ter realmente Jesus como centro. E explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. São esses os nossos objetivos dessa manhã. Nossa leitura bíblica em classe. Você que está na sua casa, abra a sua Bíblia, acompanhe conosco. Eu vou estar interagindo aqui com a professora Lucinéia. Eu leio um versículo, ela lê outro, amém? Todos abrindo Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, e Atos 19, versículo 1, do 1 até o 7. Amém, irmãos? Vamos lá? Versículo 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Versículo 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Texto lindo esse, né, irmãos? Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus
para louvor da sua glória. Tantas... Texto bíblico aí só para deixar registrado, Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 e os versículos 9 a 14. Amém. Tantas bênçãos nós temos nesse texto que nós vamos abordar nesta manhã, que é o nosso texto base, irmãos. Então, fique ligado, acompanhe, que o Senhor tem muita coisa para nós. Nosso objetivo geral da nossa lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. É bom nós lembrarmos, irmãos, que nós não somos mais apenas naturais. Nós temos a nossa natureza adâmica, nossa natureza carnal, mas a partir do momento que nós recebemos a pessoa de Cristo por meio do seu Espírito, nós passamos a ter uma natureza espiritual. Não mais agora a nossa vida é regida pela natureza carnal, muito pelo contrário. A natureza carnal, ela sempre vai se inclinar ao pecado, mas agora com a chegada da pessoa bendita do Espírito Santo em nós recebemos a natureza espiritual. Agora nós temos essa natureza que vem da parte de Deus. O desejo de Deus é que essa natureza passa a conduzir a nossa história, a realmente fazer a diferença nas nossas decisões, a verdadeiramente que essa natureza de Deus tenha o governo sobre nós. Essa palavra governo, ela tem estado no meu coração há alguns dias. O Senhor tem falado muito forte sobre esse governo. Então, que essa natureza da parte de Deus tenha liberdade de exercer o governo de Deus sobre nós. Amém, irmãos? Vamos lá para a nossa introdução nesta manhã. Nessa lição vamos abordar a grandeza, excelência e perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Que coisa tremenda, né, irmãos? Desde o início, desde quando Adão e a Eva tiveram problemas dentro do Éden, desde quando o pecado é inserido, né, na vida do homem, o Senhor, ele já prepara um plano para resgatar esse homem. E o desejo do nosso Deus é esse. Ele envia o seu Filho e ele envia com uma missão de resgate, com uma missão de trazer uma nova oportunidade, de abrir novamente um caminho que havia sido fechado. Com a entrada do pecado, esse caminho aos céus ele é fechado. Então, o nosso Cristo, ele vem, ele desce, ele cumpre tudo o que precisava cumprir, porque ele precisava abrir o caminho novamente. Ou melhor dizendo, ele é o caminho que o homem precisa se achegar para se encontrar com Deus. Então, esse é o desejo de Deus. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A Bíblia diz que Jesus veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, dentro aqui do projeto dele, dentro dessa terra, o foco de Jesus eram as pessoas, o foco de Jesus eram as vidas. Então, assim é o plano da salvação, assim é o coração de Deus voltado verdadeiramente para salvar o homem. Amém, irmãos? Vamos lá, dando sequência. Primeiro ponto da nossa lição, ele diz assim, a nova posição em Cristo. Ponto 1, a doxologia, né? Doxologia seria uma reverência a Deus, né? A palavra doxologia, ela é uma palavra grega, né, irmãos? O doxo é glória e o logia, doxologia. Deixa eu colocar aqui, só um minutinho. Doxologia do grego doxa, que é glória, e o logia, que é palavra. Então a gente vai ver uma série de versículos, ou melhor dizendo, ali aqueles 12 versículos que nós vimos lá em cima,
alguns na outra aula, é um momento de louvor a Deus, né? É um tributo a Deus. Isso é o significado de doxologia, tá, irmãos? Então vamos lá. Após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor. Está nos versículos que nós lemos, tá, irmãos? Onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo, ele dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Então são os versículos tributando ao Senhor, tributando glórias e honras em um momento de adoração dentro da carta de Paulo aos Efésios. E adoração, irmãos, é o que nós recebemos aí, uma das nossas dádivas, né? É esse desejo de nós adorarmos, de nós estarmos na presença de Deus. Aproveite esse tempo, irmãos. Nós estamos dentro de um tempo, né, professora Neia, em que nós estamos isolados, né, o distanciamento social, o isolamento social, e muito se tem dito, mas é bom lembrar, é um tempo de nós nos voltarmos a Deus. É o tempo de nós revermos alguns conceitos, é o tempo de nós nos reavaliarmos e verdadeiramente estabelecermos um novo tempo de adoração. Assim como esses textos aqui, é um tributo, é um momento de glória ao Senhor, é o que possamos aproveitar esse tempo, tá, irmãos? Não vamos perder tempo com outras coisas, mas que possamos aproveitar esse tempo na presença de Deus. Então, Robinho, é bom deixar claro que muitas vezes nós achamos que a glorificação a Deus, o adorar a Deus está atrelado ao templo. Na realidade, nós somos igreja independente do templo. O templo é só um lugar onde nós congregamos, onde nós nos reunimos. Eu posso dizer assim que são várias igrejas individuais reunidas formando uma igreja local. Mas o que nós entendemos pela palavra do Senhor é que o ser igreja é muito mais do que isso, né? O ser igreja é realmente ser parte do corpo de Cristo. Nesse sentido, a igreja é universal. Nesse sentido, a igreja ela é um organismo e não uma organização. Muito bem lembrado, muito bem colocado pela nossa professora Neia, porque se nós realmente dependêssemos somente do templo, nesse momento agora nós já não seríamos mais igreja. Então, na realidade nós somos igreja, nós somos, Cristo é o cabeça, né? Nós somos apenas membros e nós somos igreja em todos os lugares que nós passarmos. É bom a gente deixar isso bem claro e nós assumirmos essa responsabilidade, né? Que às vezes a gente gosta de transferir a responsabilidade para alguém que é pastor, para alguém que é diácono, falando dentro do nosso contexto, né? Para alguém que é presbítero, não. Todos nós que recebemos a Cristo, nós recebemos a responsabilidade, né, de nós sermos igreja onde nós passarmos. E uma coisa que eu tenho dito nesse tempo difícil, de pandemia, de crise, é que somente a igreja do Senhor tem palavras, tem expectativa e tem esperança dentro desse tempo. Porque nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela não muda conforme a economia. Não muda com a mudança do presidente, não muda se o G20, que são os países mais poderosos, vão investir tantos trilhões. Não, a palavra de Deus ela permanece a mesma. Os céus não mudaram. Então, uma palavra para a igreja, você que é igreja, fique em paz, faça a sua parte, se cuide, se tiver que trabalhar, trabalhe, se o seu trabalho é essencial, vá ao trabalho, se não, toma os seus cuidados normais, mas não esqueça, não se alimente da crise, não seja um porta-voz de quantos morreram, quantos isso,
nada contra, irmãos, nós não somos ignorantes. Nós temos as rádios, nós temos os jornais, nós sabemos dos números, mas nós como igreja, a nossa palavra é uma palavra de paz. É que Deus está no controle, é que sim, nós sabemos, a Bíblia diz, haverá tempos o quê? Trabalhosos, difíceis, tribulações. A Bíblia mostra vários textos de tempo de tempestade, de complicações, mas importa que a nossa casa esteja firmada onde? Na rocha que é o Senhor, para nós vencermos esse tempo. E uma coisa que eu tenho dito também, é um tempo de oportunidade para quem estiver na presença de Deus, quem estiver ligado. Então, fica ligado na presença de Deus. Amém, irmãos? Vamos para o nosso próximo slide aqui. Tá fechando aí, né? Pegamos alguns pontos mais importantes do tópico 1. Resumo do nosso tópico 1, as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilita uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos lhe ser o quê? Agradecidos. Amém, irmãos? Que a gratidão verdadeiramente esteja aí dentro dos nossos corações. Essa gratidão, né, professora Neia? Que tá meio escasso, né? Nós, quando nós recebemos algo, não dá nem tempo de agradecer, a gente já está pensando no próximo algo que nós estamos precisando ou estamos querendo, não é, Neia? Exatamente. E aí a gente acaba perdendo realmente o foco de Deus para as nossas vidas, que é a comunhão. Quando nós chegamos a Deus com barganha, né, só com a intenção de barganhar, nós perdemos a oportunidade de ter uma comunhão mais estreita com o Pai. E quando o Senhor Jesus ele elege a igreja antes da fundação do mundo, a intenção de Deus era justamente essa, trazer um povo que lhe fosse unido, um povo que lhe fosse agradável, que estivesse junto com ele, para quem ele pudesse transferir todas as bênçãos espirituais. E quando nós chegamos a Deus com o objetivo de barganha, nós acabamos perdendo esta perspectiva das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Isso, né, irmãos? Muito bem colocado pela nossa professora. Eu tenho algo no meu coração, dentro de um texto bíblico, né, sobre agradecer. Nós vemos Jesus, no momento que ele está dentro de um contexto que precisa alimentar muitas pessoas, seus próprios discípulos pedem para Jesus despedir a multidão. Onde Jesus estava, a multidão ela se aglomerava, porque da parte de Jesus sempre fluía algo de bom. E que desafio é esse nosso, né, irmãos? Nós como igreja, né, assumirmos essa responsabilidade, que da parte da igreja sempre precisa fluir algo de bom. Nós sabemos que nós temos as falhas, nós temos os defeitos. A Bíblia diz que aquele que disser que não peca, né, esse é mentiroso. Né? Isso estão todos nós, mas nós também precisamos assumir a responsabilidade de, como igreja, onde nós passarmos, irmãos, precisa fluir a graça de Deus. Eu lembro de uma mensagem que o presbítero Daniel ministrou há algum tempo aqui na sede, e ele falou de duas árvores, né? A palmeira e o cedro. O cedro, irmãos, é tão tremendo que onde o cedro ele é plantado, ele transforma o seu redor em um oásis. Olha que coisa forte isso, irmãos. É muito forte. Onde o cedro é plantado, em volta dele não permanece o mesmo. Ou seja, esse cedro precisa ser a igreja. Onde a igreja for plantada. E o que é ser plantado? Ser plantado é onde você atua. É onde nós estamos no nosso trabalho. É onde nós estamos na nossa escola. Onde nós estamos na nossa igreja. É com os nossos amigos. Então, a cada dia que passa, irmãos, a responsabilidade da igreja aumenta. Então, nós sabemos que não é fácil ser igreja. É um grande desafio, é um desafio diário. É um desafio que realmente confronta as nossas vontades. E nós, muitas das vezes, nós cedemos às nossas vontades. Mas importa que nós, como igreja,
verdadeiramente assumamos a responsabilidade de ser esse fluir de Deus. E quando Jesus, voltando o texto só para concluir, quando Jesus ele resolve que vai alimentar toda a multidão, ele faz uma pergunta, ele manda todo o povo se assentar e ele faz uma pergunta, o que tinha ali no meio daquela multidão? Tinha um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos no meio de uma grande multidão. E aí aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, eles são colocados nas mãos de Jesus. E o primeiro ato de Jesus, ao pegar os 5 pães e aos 5 peixes, é levantar aos céus e render graças a Deus. E agradecer a Deus por aquele mantimento. No agradecer a Deus, quando os discípulos recebem aquilo que inicialmente eram 5 pães e 2 peixes, agora alimenta toda a multidão, melhor dizendo, sacia toda a multidão, e ainda sobraram vários cestos daquele alimento que foi todo distribuído. E aí o Senhor tratou forte algo no nosso coração, que enquanto nós não vivermos o agradecer, nós não iremos receber o multiplicar da parte de Deus. Não é isso, né? Robinho, é bom a gente lembrar que quando o apóstolo Paulo fala em eleger, essa palavra ela é muito forte. Porque quando nós elegemos alguém para nos representar, nós esperamos que aquela pessoa que foi eleita por nós, ela faça o melhor e ela realmente nos represente. Então, quando Jesus ele elege a igreja antes da fundação do mundo, o que Jesus espera da igreja? Que a igreja lhe represente. Que nós sejamos a representação mais perfeita de Deus aqui na terra. Então, vamos pensar, irmãos, quando nós vamos às urnas e nós votamos num candidato, o que nós esperamos daquele candidato? Nós esperamos que ele faça o melhor por nós e por aquelas pessoas que estão ao nosso redor, pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso estado. Nós temos que entender que, como igreja, nós somos eleitos por Jesus Cristo. E Jesus nos elegeu como santos e fiéis, e esta é a nova condição que Ele nos coloca. Ele nos coloca numa nova condição de santos e de fiéis. E nesta nova condição, Ele espera que nós venhamos representá-lo. Por isso que nós somos embaixadores, como o texto bíblico fala. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. E o que Ele espera de nós? Ele espera que nós o representemos com a máxima categoria na qual ele nos colocou, que é de santos e fiéis. E aí tem aquele texto do apóstolo Paulo, que inclusive está aqui na nossa revista, 2 Coríntios 5,17. Assim que nós estamos em Cristo, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós estamos numa nova condição colocada por Jesus em nós como igreja, que é a condição de santos e fiéis para representá-lo aqui na terra. Muito forte, né, irmãos? Então, nós vamos aprendendo da parte do Senhor. Então, assumamos, né, nós como igreja, assumamos a responsabilidade de verdadeiramente fazer a diferença. Nós vamos no nosso ponto 2, que é uma vida cristocêntrica nesse mundo. Só o tema, ele já nos mostra qual vai ser o sentido, né, irmãos? De verdadeiramente Cristo, ele ser o centro, né? Ele ser o centro da nossa vida. A gente percebe que no centro de uma cidade, você encontra o que, irmãos? Você encontra todas as coisas, né? Salvo uma loja ou outra, mas normalmente não, você vai ao centro, e no centro de uma cidade você consegue ir ao banco no centro, você consegue ir na farmácia no centro, né? Às vezes nós temos bairros, como nós temos aqui, né, bairros mais distantes do centro, mas muitas das vezes faltam mais opções. Então, no centro, você tem aí todas as opções. Você tem a farmácia, você tem o banco, você tem as lojas. Ou seja, tudo você consegue resolver no centro. E esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que verdadeiramente Cristo esteja no centro da nossa vida. Que tudo realmente parta desse centro, né? O centro é o lugar onde nós resolvemos as coisas. E esse é o desejo de Cristo, que verdadeiramente Ele seja o centro e que na hora em que nós precisarmos resolver a nossa vida, tomar as decisões, verdadeiramente
receber as orientações, que nós possamos buscar esse centro, colocar realmente, quando fala cristocêntrico, é ele ter a primazia, ter o primeiro lugar, é ele ter o comando, é ele ser Senhor da nossa vida. E é isso que a gente vai tratar nesse segundo ponto aqui. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério de sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. João 3,16 é um texto bem conhecido, né? Mas, para alguém ainda que não conhece esse texto, nós vamos estar observando ele, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto, com certeza, mais lindo da Bíblia. Esse é o coração da Bíblia, né, irmãos? Essa vontade divina é revelada segundo a sua vontade, o seu beneplácito. Isso é de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Bem, irmãos, então, a revelação do mistério, esse mistério é o próprio Cristo, né? Que foi nos revelado da parte de Deus, que realmente assumiu a responsabilidade, recebeu a missão, e ele não vacilou, né, irmãos? Dizendo assim, ele assume a missão de vir a essa terra, e aí esse mistério é revelado a nós. E hoje nós temos essa rica oportunidade de sermos abençoados por ele. Amém? Nosso ponto 2, ele diz a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Vamos observar esse texto, irmãos? Romanos 14, 11. Essa professora vai estar observando esse texto para nós. Romanos 14, 11 e 2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios 10 e 5 diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Agora a gente vai ao texto de Romanos 14, versículo 11. Romanos 14, 11. Esse texto aí eu vou ficar devendo para vocês, porque aqui... Tem aqui, não. Romanos 14, 11, acho. A gente vê aí que essa plenitude dos tempos, irmãos, na realidade, é o tempo que Deus determinou, aquele tempo que Deus tem proposto desde antes da fundação do mundo. Deus já tinha, na sua presciência, estabelecido que a igreja seria a representante máxima de Deus, como nós já falamos, representaria Deus da forma máxima, da forma mais atual, logo depois da ressurreição de Jesus Cristo. Porque enquanto Jesus Cristo estava aqui na terra, nós sabemos que ele é a revelação mais perfeita de Deus aqui na terra. Mas Jesus Cristo, subindo aos céus, ele deixa a sua igreja, para a igreja ser a representação máxima de Deus aqui na terra. Então nós temos aí uma responsabilidade ímpar que nós não podemos subestimar. Tremendo, né, irmãos? Romanos 14, 11 diz assim: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Bem, então, é mais um texto que para nós basearmos ainda mais de que ele tem o controle, de que ele tem o domínio, e a gente tem visto muitas pessoas dizendo isso e nunca, né, e não é exagero lembrarmos. É um tempo realmente que as nossas bases,
as nossas estruturas estão sendo sacudidas, a crise verdadeiramente, ela está nos revelando, irmãos. A crise, ela verdadeiramente, ela revela quem nós somos. Então, é em tempos de crise que nós colocamos para fora verdadeiramente o que está lá dentro de nós. E é bom nós nos avaliarmos nesse tempo. O que tem saído de dentro de nós? Nós sabemos que é um tempo difícil, né? A gente já ouviu que ninguém ganha com esse tempo, mas nós precisamos olhar a nossa vida e debaixo dessa responsabilidade de nós sermos embaixadores, representantes de Deus. Então, nós vamos nos olhar nesse tempo, e ainda dá tempo, né, Neia? Ainda dá tempo de nós consertarmos algumas coisas. Ainda dá tempo de nós verdadeiramente olharmos para dentro de nós vermos o que está acontecendo, o que está fluindo de dentro de nós, e ainda dá tempo de nós nos voltarmos. Ainda dá tempo de nós verdadeiramente nos consertarmos diante de Deus e voltarmos aí a ser o canal que Deus quer que nós sejamos. Amém, irmãos? Robinho, lembrando também que o tempo é uma coisa do homem, né? Porque Deus, ele é atemporal. É o Kairos, né? Exatamente, a eternidade de Deus é algo que eu sempre falo na escola bíblica dominical, que é muito difícil da gente entender, né? Mas Deus é atemporal, ele não se submete ao tempo. O tempo foi criado para o homem, né? E enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós estamos submissos ao tempo. Mas quando nós estivermos na eternidade, o tempo para a gente também vai inexistir. Nós não vamos mais estar submissos ao tempo. Mas Deus deu o tempo para que nós vivamos neste tempo que Ele nos deu todas as bênçãos espirituais que Ele tem reservado para a gente enquanto igreja. Que bênção, né, irmãos? Então, dentro desse tempo, que é o Kairos, nosso tempo é o Cronos, né? E aí nós temos uma dificuldade tremenda, porque Deus, ele não trabalha com Cronos, né? E o Cronos é o nosso, e nós queremos hoje, ou nós queremos amanhã, ou nós queremos agora. Exatamente. E Deus, uma coisa que nós aprendemos, né, que há muito tempo, é que Deus, ele não se deixa impressionar. Nós podemos gritar, nós podemos espernear, nós podemos chorar, e Deus, ele continua seguindo o seu cronograma, o seu Kairos, né? Nós que temos que nos submeter ao Kairos de Deus, porque quando nós começamos a deixar que esse tempo de Deus, né, que isso se estabeleça dentro do nosso coração, a gente começa a entrar dentro do ritmo de Deus, a entrar verdadeiramente dentro, né, do ritmo que Deus faz as coisas. E todas as vezes que Deus faz, nós sempre ficamos impressionados. Às vezes a gente quer algo nesse tempo, não, mas quando chega algo da parte de Deus, nós sempre reconhecemos que Ele chegou no momento certo, porque Ele sempre trabalha dentro do seu tempo, dentro do Kairos. Então guarda isso no teu coração. Deus não trabalha no teu tempo, Deus trabalha no tempo dEle, mas o tempo dEle é o melhor tempo para nós. Amém? Vamos para o nosso ponto 3, para o louvor de sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda o pronome, nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente qual o propósito da eleição. Não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Está lá em 1 Pedro 2,12. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa a sua vontade e culmina na sua glória. Que coisa tremenda isso, né, irmãos? Não só com palavras e ações, mas também ser realmente a referência, né? Ser alguém que vai estimular as pessoas, né, a fazer as coisas de Deus. Esse é o nosso desafio como igreja. Nós sempre dissemos, irmãos,
na EBD, na escola bíblica, que Deus não tem moleza para nós, né? Deus não tem coisas fáceis. As coisas de Deus são coisas difíceis, mas o vento não leva, a crise não leva, né? Então, nós sabemos disso, por isso que nós sempre damos aquela receita que é infalível, é oração, é vigilância, é comunhão, é o ensino da palavra, e aí a gente vai indo, e vamos nos firmando na presença de Deus. Viu, Robinho, o versículo 12 aqui do capítulo 1, ele nos traz qual a finalidade de Deus ter nos elegido antes da fundação do mundo. A finalidade é para ser para o louvor da sua glória. Ou seja, Ele quer que nós sejamos lindos, né? Em questão de louvor, em questão de gratidão, em questão de adoração. E aí nós temos um objetivo, de sermos para o louvor da glória do Senhor. Fica aí essa pergunta, né? Você aí dentro do seu lar, no seu particular, pergunta para Deus, eu tenho sido para o louvor da glória do Senhor? A minha vida tem sido para o louvor da glória do Senhor? Porque é esse o objetivo de sermos igreja, é sermos para o louvor da sua glória. Alguém que verdadeiramente o Senhor, ele olha e se agrada. É um desafio para nós que somos aí confrontados, nós que temos todo um reino contra, né? Existe todo um reino. A gente costuma dizer que ler a palavra é tão simples, mas por que é tão difícil ao mesmo tempo? Também existe todo um reino que batalha, mas se nós perseverarmos, se nós decidirmos, está aí uma palavra, né? Quando nós tomamos uma decisão, eu me decidi a ser uma pessoa diferente. É lógico que não basta apenas decidir, depois da decisão, você vai ter que colocar em prática essa decisão. Grande desafio, mas o Senhor está conosco. Ele é a nossa força. Ele é quem nos capacita, Ele direciona, Ele nos orienta, Ele nos guia, Ele é quem nos levanta, Ele é quem nos alimenta. É com essa certeza que nós partimos, porque a ordem de Deus não é para a igreja se mover. A ordem de Deus não mudou. A ordem de Deus é para a igreja avançar. E aí nós vamos avançando. E como nós vamos avançar se nós estamos em casa? Nós vamos avançando no nosso relacionamento com Deus. Nós vamos avançando quando nós tivermos a oportunidade de liberar uma palavra para alguém, porque esse alguém está desesperado com esse tempo. Algumas pessoas estão totalmente desesperadas. Eu quero dizer para você, o nosso Deus, através da pessoa bendita de Cristo, Ele tem paz para você. Se achegue a Deus, que esse desespero vai embora. Amém, irmãos? É bom lembrar, Robinho, que Deus sempre esteve conosco, né? Lá no Antigo Testamento, o Pai, ele se revelava através dos profetas, ele se revelava através dos patriarcas, e Deus ia se revelando e mostrando toda a sua vontade lá no Antigo Testamento. Com a plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio e, conforme as profecias diziam, para ser o Emanuel, o Deus conosco. E hoje nós temos a pessoa do Espírito Santo de Deus, que é o Deus conosco. Então, nada do que nós venhamos a fazer é feito sem a presença de Deus. Deus está conosco, sempre esteve conosco em toda a história da humanidade, e Deus continua conosco até o último dia da vida da igreja aqui nessa terra. Deus estará conosco. Então, tudo que nós fizermos, nós vamos fazer tendo a convicção, tendo a certeza de que nós temos o Deus, o Espírito Santo dentro de nós, e esse Deus dentro de nós é quem vai estabelecer todas as coisas. Amém, queridos? Então, a gente vai, dentro desse ponto 3, louvor da sua glória, a gente percebe aqui que a nossa adoração, ela não deve ser só com palavras. A nossa adoração, ela deve ser também com ações.
Aliás, eu costumo dizer que a gente prega mais, a gente anuncia mais o evangelho com ações do que com palavras, né? Porque as palavras, como diz o ditado aí, o vento leva, o vento espalha, mas as ações, elas permanecem. Então, muitas vezes nós nos preocupamos em pregar e encher o ouvinte com as nossas palavras. E aí a gente, muitas vezes, com as palavras, prega de uma forma e com as nossas ações, a gente contradiz tudo aquilo que a gente falou. Né? Então, é muito mais importante nós termos as nossas ações submetidas à vontade de Deus do que simplesmente as nossas palavras. Esse é o nosso desafio, né, irmãos? E é o que as pessoas estão procurando de nós como igreja, né? Nosso resumo do ponto 2, ele diz assim: os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Então, está aí mais um ponto que nós estamos... Né? Vamos para o nosso ponto 3, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Logo, né, de início, né, irmãos, é bom nós deixarmos bem claro que todas as pessoas que recebem a Jesus, recebem a pessoa do Espírito Santo. Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, né? Trindade é estabelecida aí, é formada por 3 pessoas: nosso grande Deus, a pessoa do seu Filho Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo, que foi nos deixado, né, com a ascensão de Jesus aos céus. O Espírito Santo é liberado, e aí todos aqueles que recebem a Jesus, recebem a pessoa do Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu me decido por Cristo, essa pessoa bendita de Deus, esse Espírito Santo, que é o próprio Deus na sua essência, né? Então, os 3 são 3 pessoas distintas, mas com a mesma essência. Então, nós temos o Espírito Santo, são 3 em 1, né? O único Deus, ele subsiste em 3 pessoas. É o mistério da Trindade, e mais uma bênção que nós recebemos. E a partir do momento que nós recebemos a Cristo, nós recebemos essa essência de Deus. Cristo, a pessoa de Cristo, não está entre nós. Hoje ele está sentado, né, juntamente com Deus, assentado no seu trono, mas dentro de nós temos a essência de Deus, que é a pessoa do Espírito Santo. E aí, a partir desse momento, vai iniciar um processo, né? A partir da chegada do Espírito Santo, vai iniciar um processo, e esse processo vai desencadear, dependendo do nível da entrega dessa pessoa que recebeu a Cristo, pode desencadear em uma mudança total na sua vida, né? Exatamente. Capítulo 16 de João, Jesus Cristo já falava a respeito disso, né? Que era necessário que ele voltasse para o Pai, que a obra dele seria consumada aqui na terra e que era necessário que ele voltasse para o Pai, mas que ele não nos deixaria órfãos. Ele nos deixaria o Espírito Santo, que seria o nosso Consolador. Glória a Deus. E olha que coisa tremenda, ele estaria para sempre conosco. Então, enquanto a igreja estiver aqui nessa terra, o Espírito Santo está conosco. E é ele que faz a obra, é ele que consola, é ele que nos faz conhecer os nossos pecados, e nos convence do nosso pecado, nos convence da justiça e nos convence do juízo. Que bênção, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Bem, ponto 1 fala sobre o selo do Espírito Santo, né? Que é o que nós acabamos de colocar aqui. À medida que você recebe a Cristo, você recebe o selo do Espírito Santo, a presença dele está lá dentro de você. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal, olha que coisa tremenda, sinal de propriedade e posse pessoal. Então, é sinal que nós somos propriedade e posse pessoal de Deus, né? É diferente do batismo com o Espírito Santo, que o batismo com o Espírito Santo já é um revestimento, uma capacitação. É bom nós deixarmos bem claro, irmãos, que diante do reino de Deus, não tem melhor e não tem pior, né?
não tem, quem foi batizado é melhor. Não existe isso. Diante de Deus, todos nós fomos nivelados a simplesmente servos. Quando o Senhor olha dos altos céus, Ele não enxerga se nós fomos ungidos, separados. Nós sabemos que tem as unções, né? Diaconato, presbitério, tem os líderes. Mas diante de Deus, quando o Senhor nos olha, nós somos olhados todos como servos. Esse é o nosso objetivo, estarmos aqui para servir a Deus, para ser canal de Deus. E ter esse selo, né? E ter esse penhor é um grande presente para nós. É lógico que a chegada do Espírito Santo, né, traz a responsabilidade de nós desenvolvermos a nossa vida com Deus. É o primeiro passo, né? Existem vários passos na caminhada, e receber o Espírito Santo é o primeiro passo, e logo depois a gente vai continuar dando os passos, conhecendo a Deus. É bom lembrar que quando você recebe a Jesus Cristo, não tem como você separar, eu recebi Jesus, mas o Deus, Pai e o Espírito Santo não. Interessante. Não existe isso. A partir do momento em que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você está aceitando o Pai, Filho e Espírito Santo, que é um único Deus, né? Então, nesse instante, você passa a ser selado. E o que é o selo? O selo é uma garantia de que você é autêntico, é uma garantia de autenticidade, ou seja, que você pertence a alguém, que você é proprietário de alguém. E aqui nós vemos que o Espírito Santo é nos dado como sendo o selo. Quando Deus olha para a gente e Ele vê a pessoa do Espírito Santo dentro de nós, Ele percebe que nós somos sua propriedade. Coisa linda, né? Que benção, isso é uma grande benção. Ponto 2 diz o penhor da nossa herança. O termo grego, arabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Então, ele é o nosso penhor, né? É o penhor, é o valor. Esse é o valor que nós temos, né? Então, nós temos aí a pessoa bendita do Espírito Santo, e ele é consolo, muito bem colocado pela nossa professora, e esse é um tempo que nós estamos precisando de consolo, né? O mundo está precisando de consolo, e aí pesa sobre nós também a responsabilidade. Nós que temos a pessoa do Espírito Santo, já estamos consolados, irmãos? Nós já somos consolados, então é hora de nós transmitirmos isso. É hora da nossa palavra ser uma palavra de consolo, né? É hora de verdadeiramente nós fluirmos esse consolo, principalmente dentro desse tempo, que é o que nós estamos precisando. Amém, irmãos? Então, Robinho, o ápice da nossa comunhão com Deus é chegarmos ao estado de perfeição. Só que esse estado de perfeição, nós sabemos que nós só chegaremos no momento em que nós já estivermos preparados para ir morar com o Senhor, ou através da nossa morte, né? Ou através do arrebatamento da igreja, o que acontecer primeiro. Mas aí, o que me vem essa palavra penhor, que é a garantia? O Espírito Santo estando dentro de nós, é como se nós tivéssemos uma garantia de que nós vamos chegar nesse ápice da comunhão com Deus, que é a santificação total, que é o nível de perfeição. Então, por isso nós precisamos estar com o Espírito Santo dentro de nós, porque ele é a garantia de que nós vamos chegar a esse estado de perfeição. Que bênção, né, irmãos? E é ele que nos incomoda, e é ele que nos constrange. Nós sempre ouvimos isso, né, irmãos? Que a partir do momento da chegada da nova natureza, agora a nossa tendência não é mais o pecado, né? A nossa tendência ela é atingida por essa natureza, e existe essa batalha, né? A natureza adâmica versus a natureza de Cristo, através da pessoa do Espírito. E nós sabemos que quem vai vencer essa batalha é quem estiver mais forte. Quem vai estar mais forte é quem estiver mais alimentado. Então, o grande desafio, né, da igreja do Senhor, de nós como igreja, é verdadeiramente nos alimentarmos das coisas de Deus.
não é simplesmente não fazer o que é errado, mas é nós praticarmos a palavra, nos alimentarmos das coisas de Deus, e aí automaticamente a pessoa do Espírito Santo vai estar fluindo em nós. Lógico, nós temos erros, nós temos falhas, mas é como automático, irmãos. Quando você peca, ele te avisa, ele te constrange, isso gera tristeza em nós. Então, uma das formas de nós nos olharmos, porque olhar os outros é muito fácil, mas uma das formas de nós nos olharmos e percebermos se esse Espírito Santo, se ele está atuando, é verdadeiramente, se nós estamos, que no momento que a gente falha, se tem alguém ainda que nos constrange. A partir do momento que a gente está tomando um rumo diferente do que Deus tem para nós, isso já não mexe com a gente mais, isso já não nos incomoda, né? Isso já não nos entristece, é um sinal que essa pessoa não está atuando em nós. É o sinal que esse penhor, essa garantia, ela não está ativa, e se o Senhor voltar, e se o Espírito Santo não estiver ativo em nós, nós corremos um sério risco de não ir com ele, né, professora? A gente tem que entender que a nossa maior briga, a nossa maior luta enquanto estamos aqui nesta terra, submissos a este corpo, é o pecado. O pecado é a nossa doença, é uma doença fatal, é a doença mortal espiritualmente falando, e a única coisa que nos impede de vivermos uma vida de pecado é justamente esse Espírito Santo que está dentro de nós como garantia. Então, o que eu entendo? Que a cada dia nós temos que acordar e entender o seguinte: hoje é mais um dia para eu lutar contra o pecado. E só por hoje, como diz lá os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, só por hoje eu não vou pecar, porque o Espírito Santo que está dentro de mim, ele vai me impedir de pecar. Isso, quando eu falo em pecado, eu falo naquele pecado voluntário, aquele pecado que você faz sabendo, consciente do que você está fazendo. Não o pecado que muitas vezes é um acidente de percurso, né? Mas o pecado, aquele voluntário, aquele deliberado. Quem nos ajuda é o Espírito Santo. E nós só conseguimos vencer este pecado quando nós percebemos que nós somos sujeitos a ele e que a única coisa que vai nos impedir de viver em pecado é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Ele atuando em nós, né, irmãos? Que coisa tremenda, né? Nossa conclusão, nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então, a gente vê que dentro da conclusão, nós vemos aí o desejo de Deus, né? Reconciliar o ser humano. E nós, como igreja, nós temos a palavra da reconciliação. A Bíblia diz que foi nos dada a palavra da reconciliação. Então, tomemos essa responsabilidade verdadeiramente sobre nós. Você que ainda não recebeu a Cristo, Ele tem consolo, Ele tem mudança de vida, Ele é o nosso Deus, é Ele quem nos dá esperança. Então, nós queremos agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade. Nós estamos reunidos e nós, com esse desafio, né, novo, que nós temos, mas estamos aqui para fazer o querer de Deus, amém? Deus Amém. abençoe. Tem uma pergunta aqui de alguém que está nos assistindo, e ele pergunta assim: como podemos deixar aquele pecado que ainda persiste dentro de nós, mesmo contra a nossa vontade? Essa é a pergunta do Dalton José Lino. Então, Dalton, é somente através da graça de Jesus Cristo, é somente através da misericórdia. Eu costumo dizer que todos nós, a gente tem algum ponto na nossa vida que a gente chama de ponto fraco, né? Aquele ponto que a gente sempre vai lutar contra ele a nossa vida inteira. Então, nós temos que reconhecer
que nós somos pecadores, nós temos que reconhecer que o pecado é o nosso ponto fraco, e aí dentro desse pecado que, no sentido geral, sempre tem aquele ponto, né, aquele pecado específico onde a gente é mais suscetível, onde a gente tem mais dificuldade para largar. Mas a partir do momento em que você reconhece, eu acho que é importante reconhecer que aquele é o pecado, que é o seu calcanhar de Aquiles. Você tem que vigiar contra ele, contra esse pecado, não permitir que nenhuma brecha fique aberta nas suas laterais, em volta de você, e permitir realmente que o Espírito Santo vá trabalhando, vá atuando na sua vida. E conforme você vai permitindo a liberação do Espírito Santo de trabalhar na sua vida, quando você menos perceber, você vai ver que aquilo que era tão intenso, tão forte na sua vida, ele passa a ser suave, ele vai suavizando com o tempo. Isso é um exercício, exercício de piedade, é um exercício diário, é uma briga diária. É que nem uma pessoa que é alcoólatra, uma pessoa que é dependente química, ela tem que lutar contra aquele vício todos os dias, ela tem que levantar e dizer assim, eu sou um alcoólatra, eu sou um dependente químico, mas eu vou lutar contra isso, só por hoje eu não vou beber, só por hoje eu não vou me drogar, então só por hoje eu vou deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida e me impedir de fazer aquilo que é o meu ponto fraco, né? E o Espírito Santo vai trabalhando. Isso eu tenho certeza de experiência própria. Deus possa abençoar você, Dalton. Abraço, Dalton. Como seria o pecado acidental? É aquele que não é deliberado, né? Wesley Oliveira, vou dar um abraço também para o Dalton. Está voltando um pouquinho dentro do contexto da NEA. Uma certa vez eu li um livro chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. O autor do livro é o Tim LaHaye, uma capa amarela muito interessante. Então ele pega os quatro personagens bíblicos, separa, né, os temperamentos, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. E ele pega as fraquezas desses homens, e aí ele trabalha 9 fraquezas, e ele pega as virtudes do Espírito Santo. Está lá em Gálatas, né? Que são as 9 virtudes do Espírito Santo. E o livro trabalha dentro de matemática que a fraqueza que a pessoa tem, ela vai ser atingida por uma virtude do Espírito Santo. Ao ponto de uma fraqueza de hoje ser uma fortaleza amanhã. Mas somente com a inserção de quem? Das virtudes do Espírito Santo. Então, como vencer um pecado que dia a dia te assedia? Então, olha lá nas virtudes do Espírito Santo, né? O que se encaixa na virtude do Espírito Santo que você possa atingir. E aí você vai pegar uma virtude do Espírito Santo e você vai chocar contra esse pecado, a ponto desse pecado que é hoje, né, que te perturba, que te assedia, ele virá uma qualidade amanhã, porém, somente com a inserção da virtude do Espírito Santo. Eu recomendo a leitura desse livro, que é interessantíssimo. A outra pergunta que fala que é um pecado acidental. Acidental quando o próprio nome já diz, né? Você não premeditou aquilo, acidentalmente, né? Você num momento ali por exemplo, você num momento de calor humano com alguém, você deixou ali realmente o seu emocional passar um pouco e você liberou uma palavra que possa ter magoado seu irmão. Né? Ou você tomou uma atitude que realmente você não tem o costume de tomar, se deixou influenciar por alguém. Esse é um pecado acidental. É diferente de alguém que já está fazendo isso, já tem a consciência que está errado, conhece a palavra, sabe que está no erro e ainda continua no erro deliberadamente. É quando a pessoa já faz, né? É quando ele faz hoje, é quando ele faz amanhã, ele faz depois e depois. É o tipo de pessoa que não está preocupada em acertar.
Ele quer viver no erro. É isso que é um pecado deliberado. Pecado acidental é aquele quando você tenta fazer o certo, você procura fazer as coisas certas, você procura agradar a Deus, mas aí no decurso do dia, no decurso do tempo, às vezes até pelo seu temperamento mesmo, como nós já falamos, né? Muitas vezes pelo seu temperamento você acaba cometendo algumas falhas e isso daí é um pecado acidental. Mas nós, independente disso, depois que nós cometermos esse pecado, mesmo sendo ele acidental, nós temos que pedir perdão para Deus, para que Deus possa controlar o nosso temperamento e nos dar sabedoria para que as nossas atitudes elas sejam comedidas. E é interessante o comentário da Neia dentro dessa questão de você pedir perdão, porque o acidente, o pecado acidental, quando realmente é acidental, ele te leva a um arrependimento logo em seguida. Alguém que está sempre pecando, ele já não vai mais para o lugar do arrependimento. E a consciência fica cauterizada. O acidental não, um acidente, o Espírito Santo já notifica para ele, lá dentro dele, Exatamente. opa, e ele já volta, e ele já conserta aquilo. Esse foi o acidental. Amém, irmãos? O nome do livro é Temperamentos Controlados, o autor é Tim LaHaye. É uma capa amarela, muito interessante esse livro. Na realidade, são vários livros mais ou menos com esse mesmo texto, né, de vários autores diferentes, mas esse aí do Tim LaHaye é muito bom. Então, temperamento controlado pelo Espírito, tem uma mulher controlada pelo Espírito, então são vários textos. É bom a gente aprender, né, os vários tipos de temperamento e saber que o temperamento nós nascemos com ele, né? Quando nós nascemos, Deus já não se muda, Deus já nos deu um temperamento, mas isso não quer dizer que nós sejamos totalmente sujeitos ao nosso temperamento, porque quando nós somos comprados pelo Espírito Santo, quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, exatamente isso que o Espírito faz na nossa vida, ele consegue fazer com que esses temperamentos sejam equilibrados, e aí nós vamos equilibrando o temperamento, e aqueles pontos negativos do nosso temperamento a gente vai diminuindo, e os pontos positivos a gente vai aumentando. Isso é o Espírito Santo de Deus que faz na vida da gente. O temperamento é tão interessante, irmãos, que os estudiosos dizem que no geral nós temos dois, né? Um que predomina e o outro que é a primeira pessoa e a segunda, né? A primeira pessoa é o que aparece mais. Algumas pessoas, né, aparecem traços de até 3 temperamentos, mas no geral a gente aprende que são 2. E o interessante, quando o Espírito Santo começa a controlar o nosso temperamento, nós vamos começar a passear nos 4 temperamentos. Exatamente. Nós vamos passear porque ele vai trabalhar, é lógico, ninguém está falando aqui de perfeição, não, todos nós temos as dificuldades, mas à medida que nós vamos dando essa liberdade para ele, então ele vai pegando o que é bom de um colérico, né? que é aquela pessoa decidida, é aquela pessoa que pega a empresa, né? lá no zero e ela ergue a empresa, então alguém decidido é o líder, aí tem um sanguíneo que é o falador, né? Imagina quem é o sanguíneo, né, irmão? Que é o falador, que é o que é de, né, se dar bem aí com o pessoal, normalmente. Aí tem o melancólico, boa que ele... praça, né? É o famoso boa praça. Mas tem o melancólico, que já é mais na dele, e o fleumático também, dentro dessa linha. Mas à medida que o Espírito Santo vai trabalhando em nós, e aí a gente consegue passear nos temperamentos e realmente extrair aí o que é de bom. Lógico que enquanto nós estivermos nessa terra, sempre haverá o que nós melhorarmos. Mas o Espírito Santo está aí, é interessante essas virtudes, né, do Espírito Santo, amor, paz, longanimidade, temperança, trabalhando em nós para nós sermos melhores, para o louvor da glória do Senhor. Gente, quanta honra. Pastor Zé Carlos Carvalho, nosso professor de teologia, ele está dizendo que a capa amarela é o livro Temperamento Transformados pelo Espírito. Transformado. Tá? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado, pastor Zé Carlos aí. Jorge está conosco também, professora Jéssica com a Glória gente. A Deus. Aí ela está dizendo aqui, a Jéssica, que caráter nós podemos mudar, temperamento não. Este só o querido Espírito Santo que controla e usa para a glória de Deus. Pessoal interagindo aqui bastante, viu?
O nosso diácono Saulo está conosco, a Marjana, como já foi falado Glória aqui, a Deus. pastor Nilton está com a gente, o meu irmão Flávio está conosco, o meu irmão Daniel também, a família está aí, graças a Deus. Sérgio Gabriel, temos bastante gente aqui, os nossos alunos da Escola Dominical, eu já vi aqui a Edilene, já vi a Neuma, já vi várias pessoas aqui que estão conectados aí com a gente. Amém. Queridos, no próximo domingo nós estaremos aqui para a glória do Senhor. Nossa irmã Lúcia Bernadette conosco aqui também. Deus abençoe. Deus abençoe. Estamos aí no número bom de alunos, né, de irmãos que estão conectados aí com a gente. E glória ao Senhor por isso. Amém. Robinho, vamos terminar? Vamos agradecer, né? Só nos resta agradecer a Deus. E a professora Jéssica falou de caráter, né? Só para a gente finalizar. Eu lembrei de uma frase do pastor Josué Gonçalves. Ele disse que caráter é aquilo que você é quando ninguém está te observando. Uma frase muito forte, né? Então, caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está nos observando. Então, que Deus possa nos abençoar e nos guardar. Só nos resta agradecer a Deus, orarmos ao Senhor, pedir ao Senhor que continue nos guardando, amém? Pai, nós te louvamos, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por mais esta oportunidade. Nós sabemos que é um tempo difícil, sim, mas o Senhor não deixa de ser Deus nos tempos difíceis, muito pelo contrário. O Senhor se apresenta ainda mais sendo Deus nos dias difíceis. Tu não és o Deus que sai do barco quando a tempestade se apresenta. O Senhor não é Deus quando sai do deserto, quando o deserto... Não, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos criou para o louvor da glória do teu nome. E nós seremos instrumentos de bênção na vida dessas pessoas que precisam de uma palavra. Não pode sair de nós como igreja outra palavra a não ser uma palavra de esperança, de expectativa. Existem pessoas nesse momento que estão a ponto de tirar suas próprias vidas. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito de morte que paira sobre essa crise e nós ministramos, Senhor, a palavra do consolo, a palavra do teu Espírito. O Senhor é governo sobre nós e é debaixo desse governo que nós vamos passar esse tempo, que nós vamos ter vitória nesse tempo. Então nos ajuda, Senhor, não há força em nós. Se a gente não estiver em Ti, não dá vontade nem de abrir a nossa boca para falar alguma coisa. Então nos sustenta a Tua igreja, alcança, Deus, aqueles que saíram da Tua presença, estão ouvindo, Senhor, entra nos corações, libera, Senhor Deus, os cativos, Deus, quebra prisões, cadeias, Deus, em nome de Jesus, Tu és autoridade sobre nós. Todas as vezes que nós nos sentamos para aprender, nós damos liberdade para o Senhor agir em nós. Então nos ajuda a não nos perdermos com algumas perdas dentro desse tempo. Guarda os nossos corações, guarda as nossas mentes, as nossas casas e livra-nos pelo poder e autoridade do Teu nome. Nós abençoamos e agradecemos a cada um que esteve conosco. Que Deus abençoe e continue nos sustentando para o louvor da glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe cada um. Deus abençoe. Até a próxima. Sim, o pastor Anderson está conectado aí, pediu para lembrar que às 19 horas, né, nós temos a nossa live, enquanto estivermos aí nesse período de pandemia, sempre às 9 horas a EBD aos domingos, à noite às 19 horas o culto e também às quartas-feiras o culto, né, às 19 horas. E parece que a gente vai transmitir daqui da igreja, é isso, Juninho? Nós vamos transmitir às 19 horas aqui da igreja, como nós estamos agora. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na paz.